A Place de la Concorde está situada aos pés da Avenida Champs-Élysées. É a segunda maior praça da França e é a maior e uma das mais importantes de Paris. É um dos lugares mais lindos e com uma arquitetura incrível. Mas e a história desse lugar, você conhece? Pois é isso que eu vou te contar hoje. Em 1748, os vereadores e preboste de Paris, que era uma espécie de prefeito do antigo regime, decidiram levantar uma estátua equestre do rei Luís XV para celebrar sua melhora depois de uma grave doença. Então foi lançado um concurso para encontrar o melhor local no qual participavam 19 arquitetos. Henri-Jacques Gabriel, um dos arquitetos participantes, sugeriu um local simples de terra batida que ficava no final do Jardim de Tulherias e que não tinha nenhuma função. Como o rei era proprietário de grande parte desses terrenos, facilitou-se os trâmites necessários. O restante do terreno necessário à criação foram negociados com os herdeiros do economista John Law. Foi aberto um novo concurso em 1753 para o planejamento da praça, que foi reservado apenas aos membros da Academia Real de Arquitetura. Gabriel, que era diretor da academia e em qualidade de primeiro arquiteto do rei, ficou encarregado de definir o projeto com as melhores ideias propostas pelos participantes. Em 1755, o projeto foi aceito e em 1758, o acordo foi assinado pelo preboste, os representantes do rei e os herdeiros de Law. Em troca dos terrenos cedidos para a construção da praça, a família Law recebeu o edifício situado a noroeste da praça, assim como os terrenos do que no futuro viria a ser a Rua Real. A construção foi iniciada por Edmé Bouchardon e finalizada por Jean-Baptiste Pigalle. Dessa forma, a estátua de Luís XV foi inaugurada em 20 de junho de 1763, 15 anos após a ideia original. Mas a praça, que recebeu o nome do rei, só foi finalizada em 1772. Só um adendo, em 30 de maio de 1770, antes mesmo da finalização da praça, ela foi palco de um acontecimento dramático. No momento em que um espetáculo de fogos de artifício acontecia, em honra do casamento de Delfim com a arquiduquesa Maria Antonieta da Áustria, 133 pessoas foram mortas pisoteadas e sufocadas quando o pânico tomou conta da praça, provocado por um incêndio desencadeado pela queda de um foguete. Mas foi em 11 de agosto de 1792, durante a Revolução Francesa, que a estátua foi derrubada e rebatizada de Praça da Revolução. Durante a Revolução Francesa, a praça se tornou um cenário sangrento devido à instalação de uma guilhotina na qual foram executadas mais de 1.200 pessoas. Ela foi instalada provisoriamente em outubro de 1792 para a execução de ladrões, e ela reapareceu novamente em 21 de janeiro de 1793 para a execução de Luís XVI, mas foi em 1º de maio de 1793 que ela se fixa na praça para aí permanecer até 9 de junho de 1794. Das 2.498 pessoas guilhotinadas em Paris durante a Revolução Francesa, mais de 1.200 pessoas foram na Praça da Revolução. Inclusive, foi aqui que Maria Antonieta foi executada na guilhotina no dia 16 de outubro de 1793. Outros prisioneiros políticos, inclusive Robespierre, a princesa Isabel da França, Madame de Barry, além dos presos de La Conciergerie, também foram decapitados nesse lugar. Se aproximando do fim da Revolução Francesa, em 1795, a praça foi rebatizada como Place de la Concorde, Concórdia, nome escolhido para marcar a reconciliação dos franceses após a Revolução. Porém, quando ocorreu a queda de Napoleão Bonaparte em 1814, a praça foi apelidada uma vez mais Praça Luís XV e Praça Luís XVI em 1826, pois Luís XVIII desejava erguer no centro da praça um monumento em memória do irmão, o rei Luís XVI, até que finalmente em 1830, após a Revolução de Julho, voltou a ter o nome pela qual a conhecemos hoje. A Place de la Concorde adquiriu seu aspecto atual entre 1836 e 1840, quando foi colocado no centro um enorme obelisco que marcava a entrada do Templo de Luxor no Antigo Egito, com mais de 3.300 anos de antiguidade, presente do vice-rei do Egito. Durante o reinado de Carlos X, que ocorreu entre 1824 a 1830, o vice-rei do Egito, Mehmet Ali, conhecendo a paixão do rei francês pelas antiguidades egípcias, achou oportuno fazer uma aliança diplomática e militar com a França contra a ameaçadora Inglaterra. Para conquistar a simpatia de Carlos X, ofereceu 3 presentes bem exóticos e originais, entre eles o obelisco de Luxor, que foi instalado em 1836 na Praça da Concórdia no reinado de Luís Filipe I, na
da presença de mais de 200 mil pessoas. Além de lindo, o obelisco é decorado com hieróglifos que celebram o reinado do faraó egípcio Ramsés II, e ele está situado no exato lugar onde antigamente ficava a guilhotina. Entre 1836 e 1846, a praça foi transformada pelo arquiteto Jacques Inácio Itoff, conservando o princípio imaginado por Gabriel em 1753. Ele colocou ao redor do obelisco duas fontes monumentais de estrutura romana, a Fonte dos Mares e a Fonte dos Rios, de um lado e outro do obelisco, e circunda a praça por lampadários e colunas rostais, que apresentam esculturas nas quais figuras humanas se misturam com animais marinhos, e nos ângulos da praça colocaram estátuas símbolos das cidades francesas. As duas fontes, inauguradas em 1º de maio de 1840, celebram a navegação fluvial, Fonte Norte, com figuras sentadas representando os rios Reno e Ródano, e as colheitas de uva e trigo, e a navegação marítima, Fonte Sul, com o Mediterrâneo, o oceano e a pesca. As colunas rostais levam proas de navio que evocam igualmente o emblema da cidade de Paris, e as estátuas alegóricas de 8 cidades francesas desenham um contorno do octógono imaginado por Gabriel. No centro da praça, no solo, existe uma placa indicando o local da guilhotina e o nome das pessoas guilhotinadas. Do obelisco, de um lado é possível ter uma bela vista do Jardim de Tulheries com o Museu do Louvre ao fundo, e no sentido contrário é possível contemplar a Champs-Élysées, o Arco do Triunfo e ainda de outro ângulo a linda Torre Eiffel.